Olá, meu nome é Bezerril e esse é o canal Longevidade Taoísta. Hoje nós vamos falar sobre longevidade. Muitas pessoas pensam que ao envelhecer, certamente irão adoecer, ou seja, que a velhice é um sinônimo de doença, quase como se a velhice ela própria fosse uma doença. No entanto, do ponto de vista da medicina chinesa, envelhecer com saúde não é só possível, mas também é desejável. Essa preocupação com a vida longa é uma preocupação antiga na civilização chinesa. Quando falamos em vida longa, estamos falando na duração natural dos nossos dias, se a nossa vida não fosse interrompida por uma tragédia, nem encurtada pelo nosso descaso com a saúde. Essa preocupação, por exemplo, é exemplificada nos primeiros textos de medicina chinesa. Para vocês terem uma ideia, essa é a pergunta fundamental do primeiro capítulo do Clássico do Imperador Amarelo. Nele nós temos uma descrição da vida dos povos da antiguidade como exemplo de longevidade, que eu vou ler a seguir para vocês. As pessoas da alta antiguidade, que conheciam o Tao, seguiam as leis de Yin e Yang em harmonia com a arte dos números, comiam e bebiam o que havia nas estações, a vida diária tinha constância, não trabalhavam em excesso, assim conseguiam que corpo e espírito se unissem e chegavam ao fim do limite natural de suas vidas, passando de 100 anos ao morrer. Essa é uma verdadeira receita de longevidade que eu vou explicar a seguir. A primeira parte da citação que eu vou explicar é as pessoas da alta antiguidade. Segundo a tradição, o Imperador Amarelo teria vivido em 2600 a.C. E escrevendo, narrando nessa época, ele ainda está falando de pessoas que viveram muito antes dele. Então, as pessoas da alta antiguidade são aquelas das origens, dos primórdios da civilização chinesa. Pessoas que viviam da caça, da pesca, da agricultura, da pecuária, em estreito contato com a natureza. Essas pessoas conheciam o Tao, seguiam as leis de Yin e Yang em harmonia com a arte dos números, é o próximo trecho. Isso significa que elas compreendiam profundamente os ciclos naturais. Isso é de se esperar justamente pelo seu modo de vida. Não é possível sobreviver com agricultura, pecuária, caça e pesca em escala artesanal se não se conhece muito bem os ciclos naturais. Existe um momento certo para plantar e para colher, um momento em que você pode caçar e pescar sem extinguir os animais dos quais você depende, e os animais também domésticos têm o seu próprio ciclo de vida que segue as estações. O próximo ponto é a questão da alimentação saudável. Eles comiam e bebiam o que havia nas estações. Precisamos lembrar que na antiguidade, obviamente, não tínhamos geladeira, importação de alimentos, nem produção industrial de comida. Logo, as pessoas comiam os grãos, frutas, verduras, legumes e as carnes que estavam disponíveis naquela época do ano e na região que elas viviam. Os alimentos eram frescos, não tinham venenos nem aditivos químicos. A afirmação que as suas vidas diárias tinham constância significa que havia um ritmo harmônico das atividades no cotidiano. As pessoas seguiam o ritmo natural de dia e noite, de luminosidade e escuridão nas suas atividades. Acordavam e dormiam cedo e tinham horários regulares para comer e para trabalhar, entre outras atividades. Nós sabemos hoje em dia que essa rotina organizada é um fator importante de saúde, não só do organismo, mas também de saúde mental.
O próximo ponto, não trabalhavam em excesso, é extremamente importante no momento atual, em que tanta gente sofre com burnout, fadiga crônica, e temos inclusive um aumento dos casos de morte súbita por excesso de trabalho. É preciso, como nós vimos falando da noção de saúde da medicina chinesa, ter um equilíbrio entre atividade e repouso. Se isso for subestimado, nós prejudicamos gravemente a nossa saúde e abreviamos a duração das nossas vidas. O trecho final da citação, que diz que conseguiu que o corpo e o espírito se unissem, pode ser interpretado como uma referência indireta aos exercícios meditativos típicos da tradição taoísta e da civilização chinesa. Além de prática espiritual, os exercícios meditativos são um importante complemento para a manutenção da nossa saúde. Afinal, a tranquilidade da nossa mente e o equilíbrio emocional são um fator importante para o equilíbrio integral do nosso organismo. Por fim, vamos resumir os pontos-chave. Essa população antiga obtinha saúde e longevidade porque conhecia e estava em harmonia com os ciclos naturais, porque comia e bebia o que estava naturalmente disponível de acordo com as estações do ano na região que viviam, porque tinha uma rotina diária bem organizada que integrava esses dois primeiros pontos, porque não trabalhavam em excesso e porque praticavam exercícios meditativos para garantir essa união, essa harmonia de corpo e mente. E é assim que chegavam ao fim do destino natural das suas vidas, ultrapassando 100 anos ou mais. Você pode se perguntar, mas e hoje como isso se aplica? Afinal, não estamos mais em tempos antigos ou pré-históricos. Temos luz elétrica, vivemos numa sociedade de consumo, estamos expostos diariamente a alta tecnologia e um ritmo de trabalho acelerado que é típico do capitalismo tardio. Eu diria que a solução está em alguns ajustes no nosso estilo de vida que corrigem os problemas da vida contemporânea. E é isso que eu vou explicar a seguir, ponto a ponto, seguindo essa receita do Imperador Amarelo. Precisamos voltar a respeitar o ritmo das estações, sem subestimar os efeitos das condições meteorológicas sobre a nossa saúde e também respeitar o ritmo natural de dia e noite, para não prejudicar a nossa saúde. Um outro tópico fundamental é que na vida contemporânea existe um excesso de alimentação industrializada e de baixo valor nutricional, que não nos alimenta adequadamente e, além disso, introduz no nosso organismo substâncias que são nocivas à saúde. Nesse sentido, então, é importante a gente retomar a busca de alimentos disponíveis na nossa região, produzidos naturalmente, frescos, e no caso contemporâneo, especialmente no Brasil, eu recomendaria, se possível, que a gente busque alimentos de origem agroecológica ou orgânica em função da alta quantidade de agrotóxicos que está disponível nos alimentos convencionais no nosso país. Nos últimos anos, nas últimas décadas, aumentou no mundo a quantidade de pessoas com doenças crônicas e metabólicas, e é esse tipo de doença que se tornou a causa principal de mortalidade. Isso se deve, em larga medida, a uma combinação dessa alimentação desequilibrada a um grande sedentarismo. Reparem que, no caso do texto antigo, o Imperador Amarelo não recomenda que as pessoas deviam se exercitar propriamente, porque, afinal, as pessoas dos tempos antigos carregavam água, rachavam lenha, plantavam e colhiam, caçavam e pescavam, cuidavam de animais, fabricavam seus próprios implementos, suas roupas, seus móveis, talvez até suas casas, e tinham muitas oportunidades diárias para movimentar e fortalecer o corpo nas atividades. Diferente de hoje, que nós trabalhamos fundamentalmente com um trabalho estático, manual, numa mesa, sem nos movimentar o suficiente, e combinando isso a uma má dieta,
nós vamos ter sérios prejuízos para a nossa saúde.